Em Warhammer 40k nós já vimos muitas espécies alienígenas, desde robôs esqueletos, elfos espaciais, fungos guerreiros e sabe-se lá o que são os tiranides. E hoje eu vou falar sobre mais uma das espécies que se destacam na galáxia de Warhammer, sendo esses os Tals. Um império jovem, mas que evolui e se expande a uma velocidade nunca antes vista, e que em pouco tempo já conseguiu bater de frente contra muitos outros que buscam o domínio da galáxia. Mas bem, o que são os Tal? Os Tal são na verdade a espécie mais jovem da galáxia, tendo um desenvolvimento recente quando comparado com as demais. Isso se deve pelo fato dos Tals terem uma evolução extremamente rápida, mas não uma evolução biológica, e sim intelectual, com os Tal possuindo quase que uma facilidade natural no desenvolvimento e aprimoramento tecnológico, além de possuírem algo bem único que os destaca dentre os outros impérios de Warhammer. Sendo esse a filosofia do bem maior, onde através dele os Tals buscam conviver e integrar outras espécies ao seu império, onde eles aparentam fazer o bem, trazendo paz e união para toda a galáxia, surgindo também o questionamento de se eles podem vir a se tornar aliados do Império da Humanidade. Mas ao decorrer do vídeo nós vamos ver que isso tudo é bem mais complicado e nem tudo é como aparenta ser. Mas indo para as origens dos Tal, como eu já disse, eles são os mais jovens da galáxia, com seu planeta natal e império estando localizados na franja oriental da galáxia. E a primeira aparição dos Tal perante o Império do Homem ocorreu no 35º milênio, quando a humanidade chegou no planeta Tal. Mas, segundo adeptos mecânicos, na época os Tal se encontravam em um estado primitivo, fazendo uso de ferramentas simples e tendo controle sobre o fogo, com o planeta Tal sendo cobiçado pelo Império da Humanidade como uma possível colônia, e os Tal sendo vistos como apenas mais uma espécie Xenos que deveria ser erradicada. No entanto, devido a tempestades do Orp e a Era da Apostasia, houve um impedimento do Império para tomar o planeta, impedindo o massacre dos Tal e lhes dando um tempo curto, porém necessário para se desenvolverem até conseguirem se defender não apenas do Império do Homem, mas também das demais ameaças presentes na galáxia. E o planeta Tal era um mundo vasto, coberto de planícies, montanhas, vales e riachos, com as sociedades Tal se desenvolvendo e dividindo em cada uma dessas regiões, com um dos primeiros grandes saltos da sociedade Tal tendo sido a criação do seu comércio, com a economia Tal sendo forte e bem consolidada em seu império até os tempos modernos. Além de que a criação do comércio também foi algo essencial para os Tal na sua diplomacia. Mas, junto do rápido crescimento da sociedade Tal, veio também o inevitável surgimento da guerra, onde os povos Tal iniciaram uma era de conflitos entre si, onde cada um buscava estabelecer o próprio domínio sobre o planeta, com essa era sendo conhecida como Mortal, ou a Idade da Morte. No entanto, em meio a essa era sangrenta, ocorre um acontecimento um tanto inusitado e que mudaria a sociedade Tal para sempre. Durante o cerco feito pelo povo das planícies contra a sociedade de Fiotown, estranhas luzes apareciam sob o céu durante as noites de quando a cidade era sitiada. E quando a cidade estava prestes a cair, dois Tals misteriosos aparecem, cada um em um dos lados da batalha, emanando uma autoridade quase mística que impediu os demais de atacar ou interferir com os estranhos, onde um deles convenceu o líder Tal da planície a abandonar o cerco, enquanto outro estranho convence a cidade a abrirem os seus portões, onde agora dentro da cidade ambos os lados iniciam um diálogo entre si, estabelecendo uma paz entre os dois povos, com esses dois estranhos sendo os primeiros Tals da casta dos Etéreos e os responsáveis pela origem do bem maior, onde eles dizem aos demais povos a importância da paz e o entendimento entre todos os Tals, e que todos os Tal têm como seu dever natural a busca pelo Talva, ou traduzindo para nós, o bem maior. Um conceito filosófico que passa a regir o pensamento Tal. E conforme o conceito do bem maior é espalhado, a nova sociedade Tal é consolidada, onde os Tal agora formam uma sociedade racionalista, com o bem maior sendo a filosofia que rege o seu pensamento. Com algo que também já vale ser citado aqui, é de que os Tal não têm poder psíquico, portanto eles não podem influenciar o Orp, não sendo à toa que os Tal não possuem divindades, mas isso vai mudar. E com a nova ordem Tal estabelecida, surgem também as 5 castas que dividem a sua sociedade, onde cada uma possui uma função dentro da própria e cada uma também irá possuir a sua própria organização e hierarquia, com a primeira sendo a casta Shas, a casta do fogo, sendo a parte militar do Império Tal, responsável pelo combate e proteção do mesmo. Em seguida temos a casta Fio, a casta da terra, que compõe a mão de obra geral do Império, responsável pela agricultura, indústria, manufatura, construção, artesanato, engenharia, dentre outras funções. A casta Por, casta da água, que é responsável por administrar a sociedade Tal composta por comerciantes, servidores públicos, administradores, burocratas, diplomatas e embaixadores. A casta Cor, ou casta do ar, responsável pelo transporte e exploração Tal, sendo eles os seus navegadores desde naves espaciais a quaisquer outros veículos, também sendo os responsáveis pela comunicação entre os mundos Tal. Por fim, temos a casta Aun, também conhecida como casta etéreo ou celestial, sendo esses os governantes do Império Tal. Sim, governantes no plural, pois o Império Tal é comandado por vários líderes membros dessa casta, ao invés de um único indivíduo, sendo como uma sociedade com governo aristocrático.
Algo que também é interessante de ser abordado antes de explorarmos mais sobre os Tau é entender um pouco mais a sua anatomia, onde eles são seres humanoides com peles normalmente de um tom azulado e acinzentado, mas essa coloração pode variar de acordo com cada casta Tau. Eles também possuem 4 dedos em suas mãos e cascos no lugar dos pés, além de uma forma simples de diferenciar o gênero entre os Tau, sendo de que os homens possuem a cavidade nasal em formato de I e as mulheres em formato de Y. Os Tau também possuem uma expectativa de vida relativamente curta quando comparada com os humanos, tendo cerca de metade do tempo de vida de um humano comum. E eles não possuem capacidades psíquicas, onde a essência dos Tau é tão fraca no imaterial que sequer consegue influenciá-lo, e eu trago isso nessa parte anatômica, pois uma das teorias para explicar a falta do poder psíquico dos Tau se vem justamente deles serem uma espécie jovem, logo eles ainda não teriam se desenvolvido o suficiente para criarem habilidades psíquicas. Mas, como eu disse, isso é apenas uma teoria, onde alguns acreditam que há sim Taus com capacidades psíquicas em meio à casta dos Etéreos. Mas enfim, com seu império agora organizado, os Taus iniciam sua expansão pelo espaço, criando um processo conhecido como as esferas de expansão, onde os Taus criam um círculo de colonização, onde eles têm de assumir o comando de todo o território pertencente a essa esfera, para apenas quando eles tomarem toda essa área, eles poderem partir para a próxima e repetirem o processo, dando aos Tau um processo de expansão organizado e que lhes permite avançar sobre as estrelas. No entanto, mesmo com seu processo de expansão iniciado, por muito tempo os Tau não conseguiam viajar mais rápido que a luz, já que eles não podem utilizar o Warp pela falta de poder psíquico e não possuíam a tecnologia necessária para usar outro método. Mesmo assim, a primeira esfera assimilou diversos planetas e culturas alienígenas ao Império Tau, onde qualquer um que possa viver de acordo com o bem maior pode ser aceito no Império. E essas assimilações foram feitas de diversas formas, seja por acordos políticos, comerciais ou até mesmo por decisão própria dos povos assimilados, onde com isso os Taus ganham os primeiros seres Psykers em meio ao seu Império, os tornando conscientes de tal poder e iniciando algo novo no Império Tau. Mas também em meio a essa expansão, os Tau tiveram seu primeiro contato com uma espécie que não conseguia viver de acordo com o bem maior, sendo esses os Orcs, onde após diversas tentativas eles não conseguiram convencer os Orcs a seguirem o bem maior. Sim, os Tau tentaram dialogar com os Orcs. Pois é. E isso gerou o primeiro grande conflito do Império Tau contra outra espécie alienígena, mostrando que nem todos poderiam seguir de acordo com a sua filosofia. Mas independente desse conflito, o Império Tau se expande imensamente, mas ainda são pequenos quando comparados com os demais impérios da galáxia, principalmente o Império do Homem, além de que eles ainda não podiam viajar mais rápido que a luz, sendo um grande limitador, com os Tau investindo na criação do ZFR Horizon Accelerator Engine, ou motor de aceleração de horizontes ZFR, que os permitiu viajar na velocidade da luz, aumentando o alcance do seu império. Iniciando assim a segunda esfera, onde eles se encontram com o Império do Homem 6.000 anos depois do seu primeiro encontro, onde os Tau tentam se comunicar com os humanos, mas sem sucesso, com sua nave sendo completamente destruída e com os Tau e a humanidade estando cientes da existência um do outro, e com os Taus entendendo o poder do Império do Homem, onde eles sentem medo pela primeira vez ao entenderem o quão pequenos são eles em meio aos demais poderes da galáxia. Mas com a expansão do Império e a assimilação de novas espécies à sociedade Tau, foram feitas novas organizações para adaptar o Império, com aqueles pertencentes ao Império Tau, mas que não fazem parte da espécie Tau, sendo conhecidos como espécies auxiliares, tendo uma vasta diversidade alienígena pertencente a esse grupo, com até mesmo humanos inclusos, onde o Império Tau ainda permite os cultos religiosos e a prática da cultura própria dessas espécies, portanto que esteja de acordo com os ideais do bem maior. Mas ainda existem Taus que veem as demais raças como inferiores e sendo apenas como serventes para a glória Tau, não sendo à toa que eles foram nomeados como espécies auxiliares. E os Taus nem sempre assimilam outros povos de uma forma amigável. Um exemplo foram os Véspides, uma raça insectoide extremamente agressiva que se negava a conviver com os Taus e o bem maior. Portanto, os Taus os submeteram à lavagem cerebral através de elmos que os deixavam mais cooperativos, até enfim entrarem para o Império Tau. Existindo também casos de campos de reeducação para tornar indivíduos conflitantes mais adequados ao Império, além de relatos de controle populacional em meio a espécies que começam a crescer demais dentro do Império, mostrando que tal ideal do bem maior não é tão acolhedor quanto diz. Mas mesmo assim, muitos aceitam entrar para o Império Tau, seja por proteção em meio à galáxia ou para terem acesso a uma vida relativamente melhor. Mas voltando à expansão Tau e o seu encontro com o Império da Humanidade, é iniciado um novo conflito entre ambos os impérios. Conflito esse conhecido no Império do Homem como a Cruzada de Damocles, onde o Império da Humanidade retalia a expansão Tau, tomando quase todos os mundos Taus conquistados durante a Segunda Esfera, com tal avanço da humanidade só sendo interrompido devido a problemas internos no Império e surgimento dos Tiranides, tendo inclusive surgindo casos de forças de ambos os impérios que se uniram para combater a ameaça Tiranide. Mas após todos os danos sofridos pela Cruzada de Damocles, os Taus ficaram um tanto inativos,
até ser iniciada a 13ª Cruzada Negra de Abaddon, trazendo ao Império da Humanidade ainda mais instabilidade, e sendo a chance para os Tau lançarem a Terceira Esfera, pois o Império da Humanidade teve de romper as suas defesas, dando a chance para os Tau agirem, com essa expansão sendo extremamente rápida, com o Império dos Taus dobrando de tamanho, sendo interrompidos apenas pela grande fenda do Orb, a Cicatriz Maledictus, que dividiu a galáxia. Com o Império Tau também sendo dividido, mas em meio ao caos, eles criam o módulo de turbilhão AL-38, a sua primeira tecnologia de transporte mais rápida que a luz, feito através de engenharia reversa de naves do Império do Homem. E esse motor cria uma bolha de antimatéria ao redor da nave Tau que a impulsiona mais rápido que a luz, literalmente forçando espaço na realidade, o rasgando e criando uma espécie de buraco de minhoca artificial, permitindo assim o lançamento da Quarta Esfera, mas essa acabou sendo considerada um fracasso, não havendo muita expansão do Império. Com na era atual de Warhammer sendo lançada a Quinta Esfera, onde os Taus agora buscam se expandir ainda mais e bater de frente com a humanidade. Mas mesmo com toda essa organização, expansão e desenvolvimento, os Taus, tal como todas as outras espécies da galáxia, também possuem problemas internos. Bem, com exceção dos Tiranides, mas eles são uma mente colmeia, então meio que não tem como ter problema interno. Um dos maiores problemas do Império Tau é que ele tecnicamente não é unificado, havendo governantes que buscam os próprios interesses, possuem interpretações próprias sobre o bem maior, ou até mesmo casos de grupos dissidentes. Acredito que o maior exemplo disso é o Enclave de Farsight, uma facção criada pelo comandante Farsight que rompeu com o Império Tau. Isso porque Farsight vê o bem maior e os Etéreos como uma ameaça, onde após entrar em conflito com as forças do caos, Farsight criou uma desconfiança acreditando que os Etéreos estão manipulando os demais Taus, acreditando que a filosofia do bem maior é uma armadilha, pelo fato dos Etéreos nunca terem mencionado a existência do caos, pois mesmo não havendo Taus Psykers, os Etéreos deveriam saber da existência de tal ameaça, com o Enclave de Farsight sendo a maior força opositora tal ao bem maior. Indo agora para curiosidades mais específicas, vamos falar um pouco sobre a tecnologia Tau. Como já foi destacado, os Taus possuem uma capacidade de evolução tecnológica assustadoramente rápida, ao ponto de em míseros 6.000 anos eles saírem de seres considerados pelo Império do Homem como primitivos, até uma sociedade capaz de se expandir pelas estrelas. Onde algo curioso é que os Taus possuem muitas referências à ficção científica oriental, tanto na sua cultura e ideologia quanto no seu próprio design, onde suas roupas, armaduras, armas, construções e tecnologia demonstram um pouco mais essas referências. Sendo um império altamente desenvolvido tecnologicamente, como os casos que eu já citei do seu desenvolvimento espacial para conseguirem viajar cada vez mais rápido pelas estrelas, o que é algo extremamente necessário, não apenas para que os Taus possam se igualar com as demais forças de Warhammer, mas também para manterem o que já foi conquistado pelo seu império, já que a principal forma de comunicação entre os mundos Taus ainda é através de mensagens transmitidas pelas suas naves. Como os Tau não possuem poder psíquico, eles não podem enviar mensagens pelo Warp, tal como as demais espécies. Portanto, eles literalmente utilizam uma espécie de correio espacial, onde naves mensageiras levam informações de um planeta para o outro, o que também rendeu aos Taus uma organização maior do seu mapa galáctico. Além disso, por mais que os Taus busquem abordagens mais pacíficas, eles ainda possuem grande poder bélico, com seus soldados carregando armaduras leves, porém resistentes e facilmente adaptadas para outras espécies, que permitem manter não apenas uma proteção funcional, como também uma fácil mobilidade de suas tropas. As armas Tau em sua grande maioria são armas de disparo de energia, havendo pouco uso de projéteis em si, onde isso às vezes os trazem dificuldades para penetrar defesas maiores de seus inimigos. Mas ainda assim, suas armas ainda podem causar grandes estragos quando atingindo seus alvos diretamente, e danificando com maior facilidade sistemas elétricos, prejudicando muitas máquinas de guerra quando atingidos em áreas expostas. E um destaque também são os seus mechas, mais conhecidos como armaduras de batalha, que podem variar de tamanho e função, mas são uma das maiores armas de guerra Tau, sendo de uso exclusivo para grandes guerreiros Tau pertencentes à Casta do Fogo. Por último, algo que eu não poderia deixar de fora é a divindade Tau. Mas aí você pode ficar confuso e dizer, ué, você não tinha dito que os Taus não possuem divindades, por serem uma sociedade racionalista e sem influência no imaterial? E sim, os Taus são incapazes de ter uma divindade, pois além deles serem extremamente racionalistas, suas almas são tão fracas que o caos sequer consegue corrompê-las. Então com tamanha relevância no imaterial, seria impossível para eles conseguirem algo como criar uma divindade. Mas nós temos que nos lembrar que os Taus não são a única espécie presente no seu império, e dentre as espécies auxiliares existem Psykers, e a crença deles no bem maior criaram uma entidade no caos, sendo essa a deusa Talva, a personificação do bem maior, tendo uma aparência que mistura um corpo Tau e humano, com vários braços de outras espécies representando cada espécie membro do Império Tau, com ela sendo uma entidade jovem e ainda fraca, mas que cresce junto da expansão Tau.
Mas a casta dos Etéreos vem Talva como uma ameaça ao próprio bem maior, pois ela seria uma contradição à própria filosofia, com eles havendo na verdade como um demônio do caos, chegando a serem feitas campanhas de extermínio contra aqueles que os Etéreos julgavam responsáveis pela criação de Talva, com seu medo de tal entidade ser uma contradição ao bem maior, os fazendo irem contra o próprio bem maior. A hipocrisia é uma coisa linda. E é apenas quando o comandante Tal Shadow Sun tem contato direto com a entidade, sendo salvo pela própria, que ele consegue convencer os Etéreos a permitirem a existência do culto a Talva, afirmando que ela não era uma ameaça ao bem maior, mas sim uma forma de espalhá-lo ainda mais pela galáxia, com a crença Talva crescendo até mesmo entre os Taus, ainda havendo desconfiança e repulsa por parte dos Etéreos. Pois por mais que o culto a outras religiões fosse permitido no Império Tal, o culto a Talva ainda é visto como uma ameaça à ideologia do bem maior. Atualmente o Império Tal se encontra na sua quinta esfera de expansão, e em meio a toda a sua história, eles já tiveram conflitos contra várias outras espécies e impérios, como os Orcs que volta e meia aparecem fazendo saques às naves Tal, o Império da Humanidade que divide suas fronteiras, dentre outros conflitos, como invasões dos Tiranides, batalhas contra os Necrons e alguns conflitos menores contra os Eldari, também havendo conflitos contra as forças do Caos que não demonstram tanto interesse nos Taus pela sua fraca presença no Orb, mas mesmo assim as espécies auxiliares ainda são cobiçadas pelas forças corruptivas do Imaterial. Por fim, podemos ver que os Taus são uma espécie muito interessante para o universo de Warhammer 40k, possuindo uma cultura ideal muito mais convidativa que as demais grandes forças da galáxia, e trazendo o velho questionamento de se o inimigo dos meus inimigos pode ser um amigo, onde por mais que os Tau dizem buscar a paz e a união pelo bem maior, nós vemos que seus métodos nem sempre agem de acordo com aquilo que eles dizem propagar. E por mais que os Tau sejam uma das únicas forças que oferecem uma chance de aliança com o Império da Humanidade, nós sabemos que isso nunca iria durar, pois ambos não apenas possuem ideais opostos, como a desconfiança e a busca por expansão sempre farão que novos conflitos venham a surgir, com os Tal ainda sendo um império jovem e ignorante perante os demais perigos presentes na galáxia. E é certo que ao mesmo tempo que eles possuem um potencial imenso para crescer cada vez mais, esse mesmo potencial pode os levar à ruína, tal como aconteceu com tantos outros impérios antes deles. Nos cabendo apenas esperar para ver se o Império Tal conseguirá de fato espalhar o seu bem maior pela galáxia, ou se eles serão apenas mais um império a cair na busca do bem próprio. Mas bem, gente, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Os Tau são uma das espécies de Warhammer que mais me chamava a atenção, principalmente quando eu comecei a acompanhar o Warhammer, por eu ver pouca gente falando sobre eles aqui no Brasil, mas acho que isso é de se esperar, já que eles são relativamente recentes nesse universo com tantas outras histórias e mistérios que podem ofuscar um pouco os próprios Tau. Além de que a maioria não parece levar eles muito a sério. Então nesse vídeo eu tentei trazer uma boa introdução ao Império Tal e quem sabe te trazer mais interesse para eles e o universo de Warhammer como um todo. E nesse vídeo também nós enfim concluímos a nossa série de vídeos de introdução às principais espécies alienígenas de Warhammer 40k, onde nos próximos vídeos eu pretendo começar a explorar outros assuntos desse universo, adentrando finalmente o Império da Humanidade, as Forças do Caos, dentre vários outros assuntos e curiosidades desse universo. Então se você veio até aqui eu realmente agradeço demais, se gostou do vídeo considere se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdo como esse, deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo e ative o sininho para ser informado de quando sair vídeos novos. Se tiver a opção também, hype esse vídeo para ajudar a aumentar o seu alcance, e um agradecimento especial para os membros do canal, Fabiana Santos, Bruno Master, Samuel Caê, Ana Lúcia, V, Felipe, Taylor, Tauan Freire e Wellington Henrique. Muito obrigado mesmo pelo seu apoio, que me ajuda demais, e se você quiser também, considere se tornar membro do canal para me ajudar a continuar trazendo mais vídeos, além de te fornecer alguns privilégios, como emojis exclusivos, prioridade de resposta nos comentários, acesso antecipado a vídeos novos, entre outros. Recentemente tenho feito enquetes com os grandes apoiadores do canal para decidir os próximos assuntos que serão abordados nos shorts, e pretendo fazer o mesmo com os próximos temas de Warhammer. Então considere se tornar membro do canal para fazer parte disso também. Acesse o Seja Membro do canal para saber mais. Se quiser também me segue lá no Insta para me dar uma força, comente o que você achou do vídeo, o que você acha dos Tau e Warhammer 40k, e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do assunto. Enfim, no mais era isso, eu sou o Lox e nos vemos nos próximos vídeos.